Regi, então, nós estamos aqui com o Geraldo Júnior, diretor-geral do Colégio Arnaldo, uma instituição centenária, né, Geraldo? Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Quem agradece somos nós, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, mas essa coisa de você dirigir um colégio que tem mais de 100 anos, né? Tem 102 anos. 102 anos de história. Nossa! É um desafio, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa mesclar o novo, a inovação, mas também você não pode perder a tradição. Sem dúvida. E aí é o grande desafio, enquanto empreendimento, enquanto um processo educacional de um mercado educacional concorrido, que é Belo Horizonte, você precisa se inovar, você precisa atualizar, mas as raízes, as referências de um colégio tradicional, um colégio religioso, não pode ser perdido nessa história. Pois é, eu acho que esse desafio é mais acirrado ainda para você criar diferenciais. Como é que você faz para criar um diferencial, né, num colégio que tem 102 anos? Tem que manter a tradição. Sim. Isso é uma sandice. Como é que você faz, pô? O Colégio Arnaldo ele buscou uma forma de fazer esse diferencial, de não entrar na concorrência que existe muitas vezes entre colégios na ponta do Enem, que aconteceu recentemente aí no Brasil, mas de buscar uma formação integral aonde os valores humanos, sociais, de solidariedade, eles são respeitados e trabalhados no dia a dia do estudante enquanto formação integral. Mas, ao mesmo tempo, os processos tecnológicos, o uso de tablet educacional, o uso da inovação de um modo geral, professores com visões contemporâneas de educação precisam fazer parte desse processo educacional. Então, é um limite que precisa avançar, mas a raiz, a referência de uma formação ampliada, humanizada, não pode ser perdida. Sim, sem dúvida. Agora, você estava dizendo que os missionários do Verbo Divino, eles têm origem na Alemanha, é isso? Isto. São padres que vieram da Alemanha, trazendo toda uma filosofia do fundador, que foi padre Arnaldo Jansen, e trouxeram essa experiência para o Brasil há mais de 100 anos. E aí escolheram Belo Horizonte para fazer o Colégio Arnaldo, né? Na verdade, a história deles em Minas começa por Juiz de Fora e, na sequência, vieram para Belo Horizonte. Começaram em Juiz de Fora e vieram para cá. Isso, existe outro colégio também da Ordem Juiz de Fora, que foi fundado primeiro do que o Colégio Arnaldo. Agora, eu preciso dizer a vocês o seguinte, preciso confessar a vocês o seguinte, antes da gente começar, nós estávamos aqui, ainda fora do ar, mas a gente estava batendo papo, eu e o Geraldo, aqui na sala do empresário, e aí ele me contou uma história que vocês precisam saber. Quer dizer, muita gente deve até conhecer, mas essa história é sensacional. Aliás, num colégio que tem 102 anos, deve ter muitas histórias sensacionais, mas essa é uma delas. Geraldo, conta pra gente aquela história de como é que Belo Horizonte escapou de ser bombardeada, torpedeada por uma luneta. Como é que foi essa história? Essa história ela marca o período aí entre guerras de Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Um colégio do qual a sua fundação são padres alemães, e aí já começa a chamar a atenção. E o Colégio Arnaldo tem uma arquitetura muito bela, é um colégio com torres, são ao total 9 torres que existem no colégio, e um dos padres, apaixonado pela astronomia, trouxe uma luneta. Luneta? Luneta, né? Imagina isso na década aí de 40... vindo aí a Segunda Grande Guerra Mundial. A Polônia sendo invadida, a Alemanha explodindo com a Europa e o cara traz uma luneta comprida, né, para o Brasil. E um detalhe, que era utilizado praticamente à noite. Então, à noite, de repente, algo estranho começa a apontar nas torres do colégio. E aí foi o que era de se esperar, a intervenção do Estado com medo de que, além da espionagem que poderiam estar fazendo esses padres, de poder ter um armamento nas torres do Colégio Arnaldo.
entraram, vasculharam, destruíram parte do acervo, como acontecia na época, Claro. e encontraram uma luneta nas torres do colégio. E a luneta eles pensavam que era o quê? Era um canhão que poderia canhão? estar atirando e arrasando Belo Horizonte. Que coisa E de toda essa incrível. preocupação, o colégio ele ficou fechado durante um período frente ao medo dos padres alemães de estarem contribuindo para a Segunda Guerra Mundial. Puxa vida, fantástico. Agora, você, mais recentemente, você disse que os alunos acabaram contribuindo, né, até com as Forças Armadas brasileiras. Sim, né? ficou essa imagem, né? Essa imagem ela acaba Sempre não fica uma saindo. desconfiança, Sempre né? fica uma desconfiança. Será Uma que é? lenda Será que não é? urbana. Será que tiraram o canhão É. ou não? E um grupo de estudantes começou a fazer uma série de eventos, agariar recurso e compraram um avião bombardeiro e fizeram doação à Força Aérea Brasileira anos depois, e para poder tirar esse estigma de um colégio de padres alemães que poderia vir atrapalhar e Prejudicar ficar Belo Horizonte. né? As histórias são muitas. Só uma outra de curiosidade. O Colégio Arnaldo, no começo da sua história, é um internato masculino. Sim. E próximo, mais ou menos, a uns 2 quarteirões, existe o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que era um internato feminino. E já existiam histórias, que existia túnel subterrâneo ligando os 2 colégios, porque os meninos fugiam durante a noite Claro. para poder estar encontrando. Mas são histórias que vão permeando os Claro. corredores de uma instituição centenária. Sim, isso são lendas urbanas. Eu lembro, por exemplo, que em São Paulo existe um tradicionalíssimo colégio, que é o Marista, o Arquidiocesano, né, na Vila Mariana, e em frente a ele existe o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Né? Do outro lado da avenida. Só atravessar o túnel. E antigamente o Arquidiocesano era só para homens e Nossa Senhora do Rosário só para meninas. E aí aquela coisa de não, tem túneis, porque eles se verdade. encontram, porque não sei o que lá. Tudo uma bobagem, tudo uma asneira do tamanho do elefante. Mas são essas lendas urbanas, né, que acabam criando esses mitos que ninguém nunca provou, mas exatamente por isso é que ficam na cabeça No das imaginário. pessoas. Isso também na cabeça dos estudantes atualmente é muito interessante, porque tem esse imaginário, a vontade deles de querer acessar a torre, de ver esses espaços. Isso existe até hoje. Inclusive, em uma das secretarias do colégio, há um buraco coberto que fica a história que é ali que saiu o túnel e tudo mais. E isso faz parte até mesmo da curiosidade do imaginário dos estudantes que por ali passam todos os anos. Você acredita que isso até haja como uma forma de atração, né? Sim, sim. Você tem É um folclore que acaba sendo atraente. E que né? as histórias vão passando e vão perpetuando. Então, eu tenho aqui vários princípios norteadores da ação que o Colégio Arnaldo assume e desenvolve, né? A educação é entendida como processo de descoberta, realização e valorização da potencialidade do ser humano para um crescimento harmonioso e global, que é tudo que a gente quer Que é a dessa formação meninada humana de hoje. integral. Não é verdade? O Brasil, aí já projetando mais à frente, Sim. Hoje o Brasil já vive um problema sério de falta de mão de obra. Exato. Né? E não é por falta de formação. Nós temos hoje muito mais formação, mas nós temos uma mão de obra não qualificada para o mercado de trabalho. Sem dúvida. E aí, quando a gente começa a parar e pensar, principalmente no ensino médio, ali no finalzinho dos estudos, um jovem passar 3 anos estudando, preparando para uma prova que vai durar apenas 2 dias, é preciso pensar além disso. O Enem hoje, algo já institucionalizado no Brasil, ele tem que ser levado em consideração, faz parte do processo educacional do estudante, mas ele tem que trazer elementos para que possa ir além de uma prova que dura apenas 2 dias. Claro. Ali é um ponto de passagem para ingressar no ensino superior. Agora é preciso ir além, é preciso formar mais e ter habilidades e competências para lidar com os diversos públicos, saber dialogar, saber ter paciência, que muitas vezes a nova geração que vem não tem esse nível de paciência, saber trabalhar com o social. Nós temos um grupo de estudantes que todos os anos eles vão para o Vale de Quitionha fazer um projeto junto com os estudantes de lá. Que maravilha! E este ano, para você ter ideia, o processo deles foi de formação. Eles foram lá discutir com jovens da região a respeito da prova do Enem. Sim. Então, a formação tem que ser integral, ela tem que não ficar para si.
mas de ser para o outro. Existe uma passagem bíblica interessante que a vela não pode ficar debaixo de uma mesa, ela tem que iluminar. O conhecimento não pode ficar dentro do ser humano, tem que espalhar. Sem dúvida. Agora, essa coisa de cada vez mais a educação social do jovem ser um atributo mais da escola do que da família, você não acha que há um exagero, um engano terrível nisso? A família tem que participar desse aprimoramento social do ser humano, não é? E não simplesmente delegar a escola e responsabilizar e cobrar a escola. Isso é que me deixa mais revoltado. Que cuide de revoltado. todos os aspectos da formação do seu filho. Exatamente. Cobrar da escola esse tipo de responsabilidade e cada vez mais raivosamente. Mas por que é que não trataram disso? Você não acha isso um grande engodo? Eu acho que são dois caminhos, né? A escola precisa chamar a família cada vez mais para estar junto dela. Porque existem responsabilidades que é da família. Claro. Não tem como transferir para a escola. Não dá para pensar que a escola por si só irá formar o seu filho, porque parte da vida deles passa no ambiente familiar. É um exemplo que ele tem em casa, né? E se a escola forma e de repente na família deforma, isso é mais complicado ainda, né? Por isso que a escolha de uma escola pela família tem que levar em consideração os valores da família. Senão entra num conflito, num choque que não vai chegar a lugar nenhum. E existem responsabilidades que é da família. E nós educadores, no atendimento com a família, que ao mesmo tempo busca a formação de seus filhos, mas ao mesmo tempo é um cliente de uma instituição privada de ensino, precisamos saber com ética, mas pontuar e deixar isso claro para a família. Agora, as escolas também precisam se reenquadrar. Não dá para pensar em um contexto de século XXI, que os pais estão disponíveis à tarde para chamar a qualquer momento para reunião. Não, a escola precisa usar mais tecnologia, dialogar mais com a família pelo e-mail, mandar mais informação, estar aberta para os diálogos presenciais e saber dos horários. O colégio, por exemplo, optou, secretaria, estender até 9 horas da noite. Porque existem famílias que só vão conseguir ir lá resolver procedimentos à noite. Após o horário comercial. Exato. Mas isso não compromete a educação do filho, né? Agora, a parte da formação, da educação, ela é dialogal, ela é com a família, com o humano. E o colégio não pode, neste momento, aceitar qualquer imposição da família. Ela precisa chamar a família para o diálogo. Porque existem problemas que vão respingar e refletir dentro da escola que tem a ver com um ambiente familiar, com problemas familiares. E se nós não chegarmos num diálogo e não fizermos essa escuta, não há como você fazer uma progressão nesta vida do jovem que está sendo formado ali no futuro cidadão do Brasil. Agora, como é que você vê, Geraldo, e como é que você cuida, principalmente, dessa tendência à cultura da violência? Quer dizer, o jovem cada vez mais é estimulado para a violência. Eu não sou eu não faço apologia da censura a filmes de tiroteios ou bang-bangs ou o raio que seja, né? Eu acho que não é proibindo que se resolve alguma coisa. Né? Nunca achei. Educando é outra coisa. Sim. Né? Dando cultura, dando poder de discernimento, de escolha, é diferente. Concordo. É claro. Agora, como é que você cuida de um colégio deste tamanho, com aquela multidão de alunos que você tem, e você contorna essa tendência do jovem pelo fascínio da cultura da violência? Pela nossa proposta, é um pouco mais fácil, porque a formação integral já prevê isso. As diferenças, divergências, faz parte do cotidiano escolar. Quando você tem uma escola que não preocupa com isso, uma elitização excessiva, você não tem um diferente para fazer o contraponto, né? Esse é o primeiro aspecto que eu vejo que facilita muito esse trabalho. Por outro lado, o bullying agora virou moda dentro do ambiente educacional. E muitos confundem achando que bullying é algo de escola, e não é. Bullying está na sociedade como um todo. Exatamente. Na própria televisão, o que tem de programas com teor de bullying, altíssimo. E as famílias deixam assistir, ver, e no outro dia quer cobrar da escola uma outra posição do qual ela foi permissiva dentro de casa. Sem dúvida. Né? Aliás, famílias fazendo bullying com seus próprios integrantes. Também, é verdade. Né? Com o vovô que está caquético, com a criança que tem déficit de atenção, com quem quer que seja. A ideia de fazer a chacota para rir do outro é muito legal. Atraente. É muito atraente. Né? E é muito fácil. Isso vai envolvendo tudo mais, né? E
esse é o primeiro ponto, saber distinguir o que foi uma brincadeira de mau gosto, em que isso não é bullying, e o que de fato virou bullying pela repetição. É preciso deixar isso claro, senão você pega qualquer situação e dá um tratamento pesado, sendo que ali poderia ser um momento de educação. Claro. Ou você só nega situações complexas, que na verdade são situações de bullying. Agora, esse trabalho ele precisa ser feito, ele precisa ser acompanhado. Como a gente dá conta disso? Algumas idades são muito tranquilas, principalmente a idade mais infantil. Existe ali essa brincadeira, mas o adulto consegue interferir com mais frequência e as crianças acolhem. Na pré-adolescência para a adolescência, isso começa a ficar mais complexo. Lá no finalzinho do ensino médio começa a sumir um pouco porque já estão preocupados com o vestibular, com o Enem. Isso vai mudando. Cada um na sua vida. E as coisas vão modificando com o próprio tempo. Essa idade crucial tem que fazer projetos de intervenção, até para fazer essa educação. Que é o projeto de anti-bullying, dos próprios meninos pesquisarem. As cartilhas que rodam no colégio é feita pelos próprios alunos, não é cartilha que chama um profissional da área. Não, eles mesmos contando, desenhando e fazendo toda a divulgação. Aí também tem um projeto de antidrogas, do qual a gente chama a polícia para vir discutir. Indispensável. Né? Hoje na nossa sociedade, na forma, em detalhe, de um colégio de formação humana integral, como é que a gente ignora essas realidades? Não tem como ignorar. Não, a droga não dá para ser ignorada. Não dá. Até porque no momento que você ignora, você abre a porta para ela. É verdade. Né? É verdade. No momento que você ignora, é a mesma coisa que dizer o mal não existe. Né? Ele existe, ele está ali, ele bate as portas das famílias. E as famílias precisam desse auxílio do colégio. Né? Sem dúvida. Então, esses projetos que vão acontecer no dia a dia, do anti-bullying, anti-drogas, afetividade, sexualidade, isso faz um pouco até mesmo do tradicional do colégio, que permanece até hoje. São valores que não abrimos mão e que precisamos de permanecer com eles na educação, na formação integral desses estudantes. Olha, quer dizer, o que a gente constata de tudo isso que você está dizendo, o que a gente filtra de tudo isso que nós estamos conversando aqui, é o seguinte: é preciso, além do discernimento, muita coragem para pegar um colégio tão tradicional como esse que você dirige, né? E pegar esses problemas tão novos, historicamente novos, concorda? Concordo. Historicamente novos. São antigos. Na nossa época tinha bullying, a gente não sabia que chamava assim, mas que tinha alguém que nos atrapalhava, tinha. Tinha sempre aquele chato que nos perturbava. Não chamava de bullying, mas tinha de fato. Então pegar todos esses problemas e dar a eles o encaminhamento que você está dando. Que se não os resolve, se não os extirpa de uma vez por todas, pelo menos os minimaliza. Com certeza. Né? Os reduz a um tamanho que pode ser tratado. E administrável. E aí sim, existem situações que às vezes o trabalho de intervenção do grupo da sala não resolve. E aí sim, aí tem a intervenção da atuação da coordenação, claro. Mas fica muito mais fácil. Pelo menos uma referência ética correta já foi trabalhada. Você não tem que construir isso ainda no aluno, mas dá uma chamada e um start nele de retomando os trabalhos que o colégio desenvolve no dia a dia deles. Eu só posso dizer parabéns às famílias que têm os seus filhos, né, no Colégio Arnaldo, né, que tem os seus filhos matriculados, cursando o Colégio Arnaldo, porque eu tenho certeza que são brasileiros que vão sair de lá prontos, não para encarar um vestibular e entrar numa faculdade, não apenas para isso que é o objetivo, né? Mais imediato. Isso é uma ponte. Eu diria que é a ponta do iceberg. Isso mesmo. Mas tem que ir além, tem que ir para baixo, aquela parte que você não enxerga, você tem que conseguir enxergar e trabalhar. Né? Tem que enxergar aquela parte, esse país precisa ser modificado e é com gente que tenha consciência, que tenha cultura, que tenha discernimento, que tenha esse tipo de filosofia que o Colégio Arnaldo pretende dar e está dando aos seus alunos. É interessante isso, porque a gente acha que uma coisa anula a outra e não anula. O colégio, na parte, quando a gente vai olhar rankings do Enem e tudo mais, ele continua bem colocado. Então, é possível fazer uma formação integral sem levar o estudante ao estresse extremo. Sim. Para que ele consiga ingressar no ensino superior que ele tem interesse de ingressar e levando os valores dentro da sua proposta de vida e de formação integral. Perfeito. Geraldo, foi um prazer imenso conhecê-lo, tê-lo aqui conosco na Sala do Empresário, foi uma honra muito grande e eu acho que foi ótimo para todas as famílias que conheciam o Colégio Arnaldo como uma referência, né? Mas aquela referência distante.
eu acho que agora deu para falar um pouquinho da história e das entranhas dessa instituição de educação. Tem 102 anos de tradição. Ninguém dura tanto tempo num mercado tão competitivo se não tiver uma enorme competência. Com certeza. Só para ter ideia de alguns de nossos ex-alunos que passaram, e quando a gente pega a história do Colégio Arnaldo, a gente começa a ver Ivo Pitangui, Guimarães Rosa, olha só, Carlos Drummond. Só esses três, só os dois últimos já preencheriam tudo. Patrus Ananias, Célio de Castro. Então são todos esses estudantes ilustres que mostram que a formação integral não para no ensino superior, mas proporciona o ensino superior como passagem para uma vida de reconhecimento no campo profissional que cada um estiver atuando. Sem dúvida. Geraldo, foi um prazer imenso eu tê-lo aqui. Muito obrigado. E uma honra de estar com você. A honra foi minha. Com certeza. Pode ter certeza. E olha, cada vez mais sucesso com o Colégio Arnaldo nessa tua trajetória aí que vira uma missão, né? É uma missão. Não é fácil. Não é menos que isso. Um colégio dessa dimensão, com um corpo de funcionários, colaboradores enorme. Ter muito discernimento, tranquilidade e saber pontuar no momento devido. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Nós estamos encerrando por aqui a Sala do Empresário.